Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração, gratidão ao nosso Deus. Salmo 66, de 1 a 4, diz assim: Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa semana que se inicia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pois temos a oportunidade de começar esta semana adorando o teu santo nome, Senhor. Louvando, ó Deus, aquele que é único de louvor, de adoração, Senhor. Louvando aquele que sustenta as nossas vidas, aquele que nos trouxe salvação através do teu Filho. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias que se renovam, Senhor, a cada manhã. Meu Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor está com os teus ouvidos atentos às nossas orações, Senhor, e está com os olhos atentos às nossas tribulações. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos a quem recorrer, o nosso Pai do céu, o nosso Senhor Deus. Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, Senhor, que louvem todos os povos da terra, Senhor, que todos louvem o teu santo nome, adore o teu santo nome, Senhor. Receba o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, abençoando os lares representados através das participações, através das redes sociais, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos com o perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
todos nós, nosso bom Jesus, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 59, 16, diz assim: Porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Crendo nisso, vamos orar. Ele é a proteção nossa no dia da nossa angústia, Ele é o nosso alto refúgio e nós vamos nos dirigir a Deus em oração nesse momento. Oremos novamente. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos unidos em oração para buscarmos, Senhor, o teu direcionamento para as nossas vidas. Para buscar, ó Deus, o direcionamento teu para a tua igreja. Para buscarmos, Senhor, o direcionamento teu, Senhor, para a evangelização de pessoas. Para buscar o teu direcionamento, Senhor, para ajudar as pessoas em amor, Senhor, espalhando a luz que há em nós, Senhor. Meu Deus, que nós possamos sermos sal, que nós possamos sermos luz, Senhor, abençoando, Senhor, as pessoas que necessitam de Ti, sendo instrumentos Teus, ó Deus, de salvação. Ó Deus, nós Te louvamos porque Tu tens cuidado de nós. Tu tens, Senhor, abençoado as nossas vidas, Tu tens nos guardado. Meu Deus, nós Te louvamos porque a Tua vontade tem sido feita nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada participante deste culto. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada lar participante deste culto, Senhor. Aqueles irmãos que estão em enfermidade, ó Deus, que a Tua cura seja presente nesta noite. Meu Deus, que haja um milagre, Senhor, da restauração de doenças, Senhor, de doenças onde as pessoas já estão desenganadas, Senhor, de onde não há mais esperança da medicina, mas há a nossa esperança em Ti, Senhor. Faça um milagre nessas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para aqueles lares que há pessoas sem salvação em Cristo Jesus, que hoje seja dia de salvação, que hoje seja dia de transformação nessas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão tendo dificuldade de ter os seus alimentos, Senhor, as suas vestes, de pagar as suas moradias, Senhor. Usa, meu Deus, o Teu povo para ajudar essas pessoas, Senhor. Abra portas de emprego, Senhor. Dê a eles novas oportunidades, Senhor, de terem o seu sustento. Meu Deus, faça também com que nós possamos nos capacitar cada vez mais, Senhor, para que nesses momentos difíceis estejamos preparados, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, te pedimos nesse momento, em especial pelas famílias que estão enlutadas, Senhor. Tu sabes, ó Deus, de quantas vidas estão sendo perdidas diariamente, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que a nossa vida é um sopro, Senhor. A nossa vida é uma nuvem que desaparece rapidinho, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use o Teu Santo Espírito, Senhor, para nos orientar, para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Visita, ó Deus, os lares enlutados.
Visita, ó Deus, o lar da irmã Elsa, Senhor, da irmã Rose, da família da Sara, Senhor. Visita, ó Deus, da família da Amanda, do Mateus, Senhor. Senhor, tantas e tantas famílias enlutadas. Visita, ó Deus. Nós temos visto, Senhor, pessoas de diversas idades, Senhor, tendo as suas vidas ceifadas por essa doença. Guarda, Senhor, aqueles que ainda não pegaram. Aqueles que porventura estão com Covid, Senhor, que o Senhor sustente cada um deles, ó Deus. Nós te louvamos pelas muitas vidas recuperadas, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem usado os teus servos, Senhor, para que nesse momento de angústia pessoas se reencontrem contigo, Senhor. Pessoas se encontram contigo. Pessoas estão tendo as suas vidas transformadas, Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada pessoa que está órfã, a cada pessoa que está viúva ou viúva. Cuida, meu Deus, de cada um deles. Cuida do sustento, cuida do apoio, Senhor, que eles precisam nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos pelos nossos familiares que se encontram enfermos. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, restaurando essas vidas. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão com outros tipos de problemas, Senhor. Vícios, Senhor, que estão caídos, abandonados no pecado, Senhor. Nós sabemos que a Tua mão está estendida, Senhor. Abra os olhos dessas pessoas para que possam receber a Tua mão poderosa, Senhor, para que possam entender o propósito da morte de Cristo na cruz e da ressurreição, Senhor. Nós pedimos, Senhor, continue nos ouvindo, Senhor, atendendo conforme a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Nós te louvamos pela oportunidade que temos de colocar a nossa vontade, Senhor, e sabermos que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor conhece as nossas vidas e que o Senhor atende, meu Deus, naquilo que é melhor para cada um de nós e para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Valdomiro, Senhor, sua família, o ministério dele, Senhor, que ele possa sempre conduzir a Tua igreja, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, Senhor. Te pedimos, ó Deus, da mesma maneira por todos os pastores que estão passando por momentos difíceis na condução do Teu rebanho, Senhor, porque muitos estão se espalhando, muitos estão se perdendo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, use o Teu Santo Espírito para nos dar o direcionamento, Senhor, para cuidar do Teu rebanho, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos abençoar, nos guardar, Senhor. Abençoe este culto. Fala-nos aos nossos corações, Senhor, através da palavra do pastor. É isso que nós pedimos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
Boa noite, com prazer imenso poder mais uma vez meditar na palavra do nosso Deus, essa palavra maravilhosa e poderosa que nos instrui para a vida eterna. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de 18 a 21. 1 João 2, de 18 a 21. E nós lemos e a palavra de Deus nos fala o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Amém. Nós vamos meditar nesse texto sobre o tema quando a heresia ataca a igreja. Nós sabemos que nesse mundo no qual nós estamos vivendo, tudo é corrompido pelos homens. Os homens fazem questão de corromper todas as coisas. E a verdade, a palavra de Deus, a verdade absoluta, também tem sido adulterada. A vida cristã tem sido mudada e as pessoas têm criado doutrinas falsas que não têm fundamentos na verdade que é a palavra do Senhor. Nós vamos então verificar esse texto da palavra de Deus, onde João então faz uma distinção entre o verdadeiro e o falso crente. Ele mostra então nessa carta dele que existem 3 provas que realmente prova se a pessoa é de Deus, se a pessoa é verdadeiro servo de Deus ou se é um falso crente. E a primeira prova que ele nos apresenta nessa sua carta, durante a sua narrativa das cartas que ele escreveu, então ele mostra que existem a prova moral. E aquelas pessoas que realmente são corrompidas moralmente falando, elas não são servos verdadeiros de Deus. O servo verdadeiro de Deus é aquele que tem uma vida moral exemplar, que procura zelar por um comportamento verdadeiro, ideal, que realmente é aprovado pela palavra de Deus. Também tem a prova social, aqueles que realmente buscam viver uma vida cristã apenas para benefícios próprios, sem pensar nas outras pessoas. Essas pessoas
não são verdadeiros discípulos de Jesus, porque os verdadeiros discípulos se preocupam com a condição, com a situação, com o sofrimento dos outros. E a terceira prova é a prova doutrinária. Então, as pessoas que são de Cristo, elas se fundamentam, elas estão alicerçadas na verdade, na palavra de Deus. Nos fundamentos dela é realmente a palavra do Senhor. Então, João fala sobre essas coisas nessa carta. E nós precisamos, então, nos preocupar com as heresias que estão rondando o mundo, as igrejas, e que vêm para atrapalhar, vêm em forma de doutrina, de ensinamentos verdadeiros, mas são ensinamentos falsos, né? E é preciso muito mais do que sinceridade, porque as pessoas dizem, não, se eu creio, não importa como é a minha fé, o que importa é ser sincero. Então, é preciso muito mais do que sinceridade para que algo seja verdadeiro. A fé em uma mentira sempre traz consequências desastrosas para os homens. O apóstolo João já havia advertido a igreja sobre o conflito entre a luz e as trevas, né? Deus e o diabo. Então, ele também fala sobre o amor e o ódio na sua carta. Agora, João os adverte sobre o terceiro conflito, o conflito entre a verdade e a mentira, porque ele vai falar sobre o anticristo e os seus adeptos que estão no mundo trazendo então heresias e mentiras e ensinando essas coisas às pessoas como se fossem verdade. Não é suficiente ao cristão andar na luz e no amor. Ele deve também andar na verdade que é a palavra de Deus. Só existe uma palavra absoluta. Todas as outras verdades são relativas e existe então só uma verdade absoluta, que é Deus, que é a sua palavra que foi revelada a nós. Vamos ver então nesse texto de João, que ele então nos mostra alguns pontos importantes para que nós possamos então discutir este assunto. Primeiro ponto que ele destaca é que nós já estamos vivendo a última hora. Esse ponto é importante porque a Bíblia, o Novo Testamento, sempre fala de uma volta logo, né, de Cristo, que ele já está chegando, já está voltando. Por que os escritores do Novo Testamento colocou a volta de Cristo desta forma, desta maneira? Nós vamos ver nesse texto. O verso 18 nos fala: filhinhos, esta é a última hora. É a última hora. Então, apesar de a frase a última hora aparecer apenas aqui na carta de João, no Novo Testamento, só encontra aqui na carta de João, mas nós encontramos expressões equivalentes desta palavra última hora, como os últimos dias, os últimos tempos. São palavras equivalentes a esta última hora. João é enfático em afirmar que vivemos a última hora. A era por vir já tinha vindo. Segundo João, já estávamos na última hora. Estamos então na última hora porque
João, então, vai colocar que, de uma forma escatológica, que Cristo, teológica, que Cristo já está voltando, que o tempo de Cristo nesse mundo, desde que ele veio, morreu e ressuscitou, então é o tempo do fim. Nós vemos que desde a morte e ressurreição de Cristo, Deus está fazendo coisas novas neste mundo. O tempo do fim chegou com Cristo, quando ele veio ao mundo. A era messiânica foi inaugurada com Jesus Cristo, quando ele então implantou o seu reino aqui no mundo. O tempo do fim, a última hora, é o tempo que vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. É esse tempo que nós estamos vivendo, então esse é o tempo do fim da volta de Cristo. Augusto Nicodemos diz, de acordo com o Novo Testamento, a última hora deste mundo perdido já soou com a ressurreição de Cristo e terminará com o seu regresso em glória aqui nesse mundo. Aquele que está além e acima do tempo não trabalha no tempo humano. Por isso, João disse, nós estamos vivendo a última hora aqui nesse mundo. Porque Deus não trabalha com o nosso tempo cronológico. Para ele, 1000 anos soa como um dia. John Stott tem razão quando diz que João estava expressando uma verdade teológica e não fazendo uma referência cronológica, como nós acostumamos fazer, Estamos então vivendo sempre nos últimos dias, ainda é a última hora, porque é o tempo de Deus, esse tempo da morte de Cristo, a sua segunda vinda, da ressurreição de Cristo, da sua ascensão, a sua segunda vinda, é o tempo do fim. Por isso João está dizendo, já estamos vivendo a última hora. Em segundo lugar, o espírito do anticristo já está operando no mundo. A parte B do versículo 18 nos fala o seguinte: assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então João está falando das heresias que são pregadas, e essas heresias são pregadas pelos adeptos, seguidores do anticristo. Toda doutrina falsa vem da parte do anticristo. Então, nós vemos que a palavra anticristo só aparece nas epístolas de João, mas o conceito se acha em outras partes da Bíblia. Daniel, por exemplo, descreve o anticristo como o pequeno chifre e o príncipe que há de vir. E ele diz que esse príncipe tem como característica, então, guerrear contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus, de assumir, então, o lugar de Deus. O Senhor Jesus expandiu, então, a nossa compreensão deste assunto no seu sermão escatológico. Ele diz que antes do anticristo surgirem, ia aparecer anticristãos aqui nesse mundo, falsos mestres,
apresentando-se em nome de Cristo, fazendo sinais e prodígios e enganando a muito. Ele diz que, se possível fora, enganariam até os escolhidos dele, aqueles que são escolhidos por Deus. Jesus fez referência ao anticristo, chamando-o de o abominável da desolação. Mateus 24:15, ele fala sobre o anticristo. Paulo chama o homem da iniquidade, o filho da perdição, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O prefixo anti tem dois significados da palavra anticristo, né? O prefixo anti, contra ou em lugar. O anticristo é aquele que imita e também se opõe a Cristo, né? Ele procura imitar a Cristo para atrair as pessoas, mas também se opõe a Cristo. O anticristo é o adversário de Cristo, ou aquele que procura ou ocupar o lugar de Cristo. O espírito do anticristo está por trás da doutrina falsa e por trás de qualquer prática religiosa que tome o lugar de Cristo. Então é o espírito do anticristo, né? Aquilo que ele é, então, está por trás de tudo isto. O espírito do anticristo já está em ação no mundo. Em João, primeira carta de João 4:3, nós lemos: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, todo aquele espírito que não confessa que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, o Deus que se encarnou, esse é o espírito do anticristo, é usado pelo anticristo aqui nesse mundo. Então, nós vemos que qualquer prática religiosa que toma o lugar de Cristo é uma prática religiosa movida pelo anticristo, né? Pelo anticristo. Em terceiro lugar, os anticristos saem de dentro da própria igreja de Cristo. Nós vimos aí o versículo 19 de João, 1 João 2, nós lemos o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas não, na realidade, não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, os anticristos saem de dentro da igreja, né? Muitos anticristos que já vieram, em contraste com o anticristo que um dia virá ainda, né, são identificados como mestres humanos que abandonaram a igreja de Cristo para formar seitas, para formar outras igrejas que não têm fundamentos na verdade de Cristo. Então são pessoas que se apostataram, né? Como a sua deserção deram prova do seu verdadeiro caráter, que não tinha um caráter cristão, porque abandonaram então a Cristo para viver aquilo que eles pensavam, né? Augusto Nicodemos diz que os falsos mestres são pastores e mestres que se apostataram
na fé, nas igrejas e saíram para fora da igreja, né? Lloyd Jones alerta para o fato de que hoje a heresia tem muitas formas, muitas facetas, né? Às vezes são coisas parecidas com uma verdade, mas no fundo não tem o respaldo do Espírito Santo, não tem o respaldo de Deus, da palavra de Deus. E vivem então e engana as pessoas e desviam essas pessoas do caminho que é Jesus Cristo. Esse versículo 19 que nós lemos agora há pouco, lança luz sobre duas gloriosas doutrinas: a perseverança dos santos e a natureza da igreja. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não porque a salvação é o prêmio da constância, né? Não vamos ser recompensados ou salvos porque nós permanecemos, né? Fomos constantes na nossa vida cristã, mas porque a constância é o carimbo dos salvos, aquele que realmente perseverar até o fim será salvo, porque ele era um cristão verdadeiro, e o cristão verdadeiro, ele então permanece, ele é constante. A constância é uma marca dos salvos. Os que caem e deixam a igreja nunca se fizeram parte dela, né? Deixa definitivamente a igreja, nunca fizeram parte dela. Nem todos os membros da igreja visível, igreja que nós vivemos, fazem parte da igreja invisível, a igreja de Cristo. Nem todos os membros comungantes da igreja são necessariamente membros da igreja do corpo de Jesus Cristo, né? Nem todos que são arrolados na igreja, que tem o seu nome arrolado na igreja, tem o seu nome inscrito no livro da vida. Isso nos mostra, João nos mostra, saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido. F.F. Bruce disse que a perseverança do santo é uma doutrina bíblica, né? O salvo, esse permanece até o fim. Nós vimos então essa verdade, que a marca do crente verdadeiro é a perseverança. Ele persevera, ele então luta até o fim, ele enfrenta as dificuldades, mas não se deixa levar por aquilo que não tem fundamento na Bíblia. Em quarto lugar, por último, o verdadeiro crente tem duas marcas claras: a unção e conhecimento. O versículo 20 e 21 nós lemos e diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, o cristão, ele tem duas marcas claras. O verdadeiro crente é a unção e o conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, conhecimento da sua vontade, do seu propósito para a sua vida. Então, a proteção contra o anticristo, as falsas doutrinas, está na unção que os crentes recebem. Então, a proteção está na unção. No Antigo Testamento, então, nós vimos os sacerdotes sendo ungidos,
os reis, os profetas, sendo então eram ungidos e separados por Deus para um ministério especial, segundo a vontade de Deus. Na dispensação cristã que nós vivemos hoje, nós temos então a unção com o Espírito Santo. É um privilégio de todos os crentes, aqueles que se convertem e aceitam Cristo, são ungidos com o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. O selo de Deus diz: vocês são minhas propriedades. O apóstolo Pedro fala sobre isso, que nós somos geração eleita, povo adquirido. Nós somos de fato povo de Deus, e isto é garantido pela unção do Espírito Santo que nós temos. Augusto Nicodemo diz que a unção a que João se refere é o Espírito Santo, pois Jesus foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. E também Cristo é chamado na Bíblia de o ungido, o santo, e que unge os crentes com este mesmo Espírito. Quando o crente se converte ao Evangelho da verdade, nós lemos isso lá em Efésios 1:13, né? E quando ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós temos a unção de Deus em nós. O Espírito Santo nos ungiu. Por isso que aqueles que são ungidos não podem deixar-se levar pelas heresias, porque Jesus disse que o Espírito viria e ele então nos guiaria a toda a verdade. Ele nos guia a verdade, ele não nos guia para a mentira, para as heresias, as falsas doutrinas, os ensinos do anticristo. Esta unção, o selo, que é a presença do Espírito Santo nos crentes, é a defesa contra o erro religioso propagado pelos anticristos, pois o Espírito ilumina, guia e sela os cristãos na verdade, dando-lhes o verdadeiro conhecimento de Deus. Temos o conhecimento, verdadeiro conhecimento doutrinário da verdade do Senhor, e comunhão com aquele que é verdade, que é a verdade. O verdadeiro conhecimento não é um conhecimento intelectual que vem dos homens, dos conhecimentos dos homens, mas é um conhecimento do Deus vivo, revelado pelo Espírito Santo, que nos sela, que nos então capacita para entender a verdade de Deus. Como povo de Deus, nós podemos fugir das heresias, porque elas estão no mundo. Aqueles que são seguidores do anticristo, eles já estão há muito tempo propagando a doutrina do anticristo, trabalhando para que Cristo não seja conhecido. Mas nós temos a unção e o verdadeiro conhecimento. Fomos ungidos por Deus, por isso não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque temos a unção de Deus e temos o conhecimento de Deus em nós, nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.